Oi, gente! Começando mais um Pelos Estádios, dessa vez um pouquinho diferente. Vocês já pararam para pensar qual estádio mais legal, mais mágico, mais especial, mais bonito que vocês já conheceram? Andei pensando sobre isso e decidi ir atrás de opiniões de outras pessoas que, assim como eu, dividem o gosto por conhecer novos estádios. Tem torcedor, tem narrador, tem comentarista, tem repórter, tem apresentador, tem blogueiro e tem até ex-jogador de futebol. Confere só. Olá, tudo bem? Bom, aqui é o Zinho e o meu estádio favorito, claro que é o Maracanã, né? Foi onde eu comecei a minha carreira, mas a minha carreira de torcedor também, porque eu me lembro garotinho indo ver grandes jogos, grandes decisões, grandes finais e a lembrança também da minha estreia como jogador profissional e ganhar títulos também. Então eu tenho a experiência da arquibancada e do campo e isso faz com que o Maracanã seja o meu estádio preferido. O estádio mais espetacular que eu visitei não é só de futebol, que é a temática principal aqui do Pelos Estádios, mas também é para bola redonda. O Mercedes-Benz Stadium, que fica em Atlanta, e é a casa dos Falcons na NFL e do Atlanta United na Major League Soccer. Um estádio espetacular, inaugurado em 2017, ao custo de quase 2 bilhões de dólares, com aquele teto retrátil e as camadas que parecem lembrar um catavento, além do maior telão do mundo, cerca de 6 mil metros quadrados num telão circular que vai por todo o estádio. É o estádio mais espetacular que eu já visitei. O estádio que eu mais gostei de conhecer é o Santiago Bernabéu. Por quê? Ele é uma catedral do futebol por fora e ele é extremamente moderno por dentro, confortável, coberto, mas por fora você chega numa igreja, uma catedral. É religião do futebol. Oi pessoal, eu sou a Kelly Pedrita, apresentadora do Show de Bola aqui em Curitiba. E o estádio que faz meu coração bater mais forte é o Allianz Parque. Eu sou suspeita de falar, né, da Arena Palestra, como a gente chama carinhosamente, porque eu sou palmeirense declarada. Mas a minha profissão já me proporcionou conhecer alguns estádios aí pelo Brasil, principalmente desses novos, né, as novas arenas. E uma das coisas que eu acho que é muito forte no Allianz é que mesmo com a mudança, né, dos antigos estádios para toda essa modernidade da arena, a gente consegue se sentir em casa desde o início da nova arena. A gente não perdeu essa característica da torcida palmeirense, o time sempre se sentiu muito em casa, é uma coisa assim, uma energia muito surreal que eu sinto lá dentro. Outra coisa que eu acho muito sensacional, além da beleza, que eu acho simplesmente um estádio maravilhoso, lindo, esteticamente falando, a acústica da arena é muito sensacional. Então, a torcida tá cantando, empurra o time de uma forma absurda, parece que tem o dobro de torcedor cantando assim, sabe? Tem 30 mil pessoas, parece que tem 60, 50, 60 pessoas cantando, é muito louco. Então, já vivi bons momentos lá, espero viver muitos ainda, né? E esse é o estádio que faz o meu coraçãozinho bater mais forte. Oi Bianca, tudo bem? Olha só, vou invadir o seu Pelos Estádios hoje aqui. Eu sou o Luiz Butti, sou lá do canal Butti TV, um canal mais que corintiano, corintianista. E também, olha só, sou anfitrião do tour Casa do Povo da Arena Corinthians, que você contou tão bem lá no seu canal, aquele vídeo maravilhoso. E é justamente da Arena Corinthians que eu quero falar, o estádio mais temido do Brasil pelos jogadores, o estádio mais complicado de se jogar. Um caldeirão onde a torcida corintiana ela se sente junto, onde todo mundo é igual, independente de classe social, sexo, raça, crença, todo mundo em prol do nosso querido Coringão e também, por que não, uma grande área de negócios, uma área para eventos, uma área para convenções, onde o Coringão está evoluindo em todos os âmbitos, dentro e fora de campo, porque não para de empilhar título. 2 semanas atrás foi mais um e eu espero que venham muitos e muitos outros. Beijão, sucesso no canal, tamo junto no Pelos Estádios. Recentemente eu fui pra Argentina e eu acho que ao todo eu pude conhecer 11 estádios, mas o que mais me impactou, acho que essa é a palavra, foi o José Amalfitani, do Vélez Sarsfield. O bairro do estádio é um pouco afastado de Buenos Aires, é o bairro de Liniers, ou você chega de trem ou de ônibus, e o estádio é bem colado na linha do trem. E o bairro é totalmente apaixonado pelo clube, então cria uma atmosfera muito legal. O estádio em si tem uma acústica absurda, é um estádio muito alto, e como o Vélez fez uma boa campanha no Campeonato Argentino, a torcida comprou muito a campanha do clube. Então o estádio estava lotado
Então foi uma atmosfera absurda, então foi o estádio que eu mais curti, foi o do Vélez. Bianca, tu perguntou pra mim qual é o estádio que eu acho mais a fuder no mundo. Eu já conheci alguns, mas igual a esse aqui, eu nunca vi na minha vida. É o gigante da Beira-Rio, é o estádio do Esporte Clube Internacional, que tá vencendo mais um jogo agora pelo Brasileirão, contra o Flamengo. 41 mil pessoas dentro do estádio, Bi. É muito legal ser do Inter. Para mim, o estádio mais impactante foi mesmo o Wembley, para mim o templo do futebol. Eu estive lá em 2011, final da Champions League, Barcelona 3, Manchester United 1. Já tinha visto antes jogos do Barcelona, já tinha visto jogos do Manchester United, eu já tinha visto 2 finais de Champions League, já tinha visto Messi em campo, mas para mim a grande atração do jogo foi ter conhecido o Wembley, não só porque tem mais de 2.500 banheiros, é o maior estádio da Inglaterra, o segundo maior da Europa hoje, mas por tudo que ele representa, parece como o Wimbledon, né? Para o tênis, é o Wembley para o futebol. Um estádio que teve... O Pelé não jogou, e lamenta por isso, para ele a grande falha na carreira foi não ter jogado em Wembley. Concertos de música, concerto de rock mais famoso da história, Live Aid em 85. Então tem muita coisa por trás de Wembley. Foi uma sensação indescritível. Quando eu entrei no estádio, uma final de Champions League com o Barcelona, com o United, com o Messi, e para mim a grande atração da partida era o estádio Wembley. Impressionante e jamais vou esquecer. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Kek do Videokek, eu tenho um canal específico para a torcida do Grêmio com conteúdos do Tricolor Gaúcho. E a minha maior memória assim de estádios que eu conheci foi o Mineirão em 2016, que a gente estava lá na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e tivemos uma vitória maravilhosa por 3-1 e foi inesquecível sem dúvida alguma. Foi um dos dias mais felizes da minha vida no futebol. E o Mineirão é um estádio muito bacana, um clima muito legal. Foi uma final sensacional porque eram 2 torcidas amigas e isso fez com que a atmosfera do estádio fosse completamente diferenciada. Esse dia foi muito, muito bacana. Meu estádio preferido, aquele que eu gosto de frequentar, é aquele que está aqui pertinho de casa, no meu bairro, na Moca. É o estádio do Juventus, a Rua Javari. É um clima muito gostoso, sempre muito gostoso frequentar a Rua Javari. É estádio raiz, os jogos podem ser às vezes mais truncados, mas são muito legais de assistir. É o bairro que eu escolhi, então é um time que eu adotei também para o meu coração. E é muito gostoso ir na Rua Javari por toda a experiência além do futebol. Comer aquele canolezinho antes do jogo, tomar uma cervejinha, às vezes logo no domingo de manhã. Sem contar as esfirrinhas da Esfirra Juventus depois do jogo. É uma experiência completa, é um clima muito agradável. A gente vê torcedores de vários times diferentes, mas todos adotando o time do bairro, o time aqui da Moca, o Juventus, e é muito gostoso mesmo frequentar a Rua Javari. Um dos estádios que eu mais gostei de conhecer foi o estádio em Milão, quando joga a Inter, Giuseppe Meazza, quando joga o Milan, San Siro. Os 2 maiores clubes de Milão atuam no mesmo lugar, muda apenas o nome. San Siro dá o nome do distrito em Milão e Giuseppe Meazza, a favor da Inter, homenageia um ex-jogador da equipe, ídolo, que também atuou no Milan. Para mim, isso foi muito marcante e algo parecido deve acontecer no Brasil agora, com a dupla Fla-Flu também dividindo o Maracanã. Fala galera do Pelos Estádios, eu sou super suspeita para falar, mas os meus 2 estádios preferidos aqui na Europa estão aqui em Madrid. Esse aqui é um deles, o estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, inaugurado há 1 ano e 7 meses. É um estádio que para trabalhar é uma maravilha e ele vai ganhando pouco a pouco o clima, o ambiente, aquele caldeirão que era o Calderón, o antigo estádio do Atlético de Madrid. Pouco a pouco ele vai tendo também essa energia, mas não é o único estádio que eu gosto muito aqui da Espanha, aqui da Europa. Vou lá pro outro. Estamos agora aqui na frente do estádio Santiago Bernabéu, um estádio que tem mais de 70 anos, que vai passar por uma grande reforma nos próximos anos, mas é impressionante como esse estádio é confortável, apesar de ser um estádio bastante antigo, mas como passou por muitas reformas, o Bernabéu realmente é um estádio único. Depois da reforma vai ficar ainda mais bonito. Bom, pessoal, para mim, realmente esses 2 estádios aqui da capital espanhola são os 2 melhores da Europa, onde eu me sinto em casa e por isso são os meus escolhidos.
Meu nome é Rodrigo Juff e o estádio que eu mais gostei de conhecer foi o St. Mary's Stadium do Southampton, na costa sul da Inglaterra. E ele é muito legal porque ele tem capacidade para 30 mil pessoas e ele é um evento do final de semana da cidade. Todos vão a pé das suas casas ou de onde quer que estejam para o estádio e depois que a partida acaba, todos vão a pé de volta para casa. E outro fato legal é que a proximidade da torcida com o campo é muito grande. Os torcedores chegam a ficar do lado dos reservas, no banco de reservas, e ninguém xinga o treinador, ninguém xinga ninguém e apoia o time até o último minuto. Esse estádio foi muito legal. Fala galera do Pelos Estádios, aqui é a Ana Luísa do Toronto by AC e um dos estádios que eu mais gostei de conhecer foi o Raymond James Stadium, que fica em Tampa Bay, na Flórida, e ele é casa de um time da NFL chamado Tampa Bay Buccaneers. O símbolo do Buccaneers é uma bandeirinha pirata e aí dentro do estádio tem um grande navio pirata e os torcedores durante os jogos podem entrar no navio para conhecer como ele é por dentro. E aí do lado de fora ficam pessoas fantasiadas de pirata fazendo brincadeiras com os torcedores e eu achei isso muito legal, muito interessante, isso me chamou muita atenção. Meu nome é Jailson Vilas Boas, o estádio que eu mais tive curiosidade de conhecer foi o Wilde Park Stadium do Karlsruhe, acho que agora é da 3ª divisão da Alemanha, e me chamou a atenção o fato do estádio estar no meio da floresta. Você está na floresta, entra na cidade, né? Entra na floresta, do nada, um estádio. Isso me chamou a atenção e eu destaco dos estádios que eu conheci na vida. O estádio mais incrível que eu já visitei é o Orange Velodrome, na França, casa do Olympique de Marseille, um dos clubes mais tradicionais do país. É um estádio que chama atenção pela arquitetura dele. Ele é muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Quando você chega, causa um impacto tremendo o tamanho do estádio e a forma com que ele foi construído. É um estádio para 67 mil torcedores, é um estádio que pulsa lá dentro, a torcida faz muita pressão e é um lugar que vale muito a pena conhecer. É um estádio que já foi palco de Copa do Mundo, a seleção brasileira já jogou lá e é o estádio mais legal e mais incrível que eu já tive até hoje. Fala galera que acompanha o Pelos Estádios, meu nome é Juliano Fusca, sou apresentador e jornalista do portal Tretes, o maior canal não oficial sobre o Atlético Paranaense aqui na internet. E o melhor estádio que eu conheci aqui no Brasil, é claro, é a minha Arena da Baixada, um estádio aí com teto retrátil, com grama sintética e que fica um caldeirão quando tá lotado, né? E eu conheci a velha Baixada lá em 95, passou por 3 transformações desde então até chegar nesse belo estádio de Copa do Mundo que temos hoje em dia. Quem ainda não conheceu a Arena da Baixada não sabe o que está perdendo, é visita obrigatória aqui em Curitiba. Salve Bianca, salve rapaziada aí Pelos Estádios, né? Me assiste aí, meu nome é Daniel Brown e a pergunta é sobre qual estádio eu acho mais marcante que eu já presenciei em um jogo e tudo mais. E eu divido essa pergunta em 2, né, cara? Um estádio que não existe mais e o que ainda existe. O que ainda existe é o Morumbi, né? Que eu presenciei em Botafogo e São Paulo no ano passado e eu acho que ao pisar lá eu senti que eu estava realmente num tempo histórico do futebol. Eu ficava babando no estádio, apesar dele não ser o mais moderno, mais atualizado e tudo mais, mas o que mais conta é a atmosfera que representa o futebol brasileiro, coisa que a gente não vê mais no Maracanã, que antes existia e hoje é só um mega ginásio. Conseguiram estragar aquele Maracanã que era lindo e que eu não pude aproveitar tanto, já que eu vivi praticamente a minha vida toda em Teresópolis, moro aqui no Rio há pouco tempo, então só fui lá 2 vezes, então acho que pela representatividade histórica são esses estádios que eu mais gosto, o antigo Maracanã e o Morumbi. Fala meu povo, tudo bem? Olha, eu não imaginava que fosse ser tão difícil escolher um único estádio, porque cada estádio tem uma história, uma peculiaridade, um momento em que eu vivi ali assistindo o jogo. Então, meu critério foi escolher o primeiro estádio internacional que eu tive a oportunidade de conhecer, e esse estádio foi o San Siro, o Giuseppe Meazza, que fica lá na Itália, fica lá em Milão. O primeiro jogo que eu assisti foi uma partida entre Milan e Livorno, se não me engano, isso mesmo, lá atrás em 2010. E eu me lembro que eu entrei no estádio e fiquei com cara de quem estava criança no parquinho, chegando na Disney. E 5 anos depois, na temporada 2015-16, eu assisti a grande final da Champions League entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O jogo terminou empatado em 1-1 e eu tive um bônus porque foi para penalidade máxima, onde o Real Madrid se sagrou campeão, vencendo por 5-3 o Atlético de Madrid. Então esse foi o meu critério, a minha primeira final de Champions dentro do primeiro estádio internacional que eu tive a chance de conhecer. Meu nome é Jorge Brandão, o estádio que eu mais gostei de conhecer, apesar de estar casaco do Racing, foi o estádio da Bombonera, do Boca Juniors, porque é um estádio que não é só o estádio, é todo o entorno do bairro, é uma região que pulsa futebol, ele respira um Boca Juniors, e dentro do estádio, a decoração, tudo assim, tem uma aura toda especial, então realmente
é um lugar que todo apaixonado por futebol tem que conhecer. Estádio da Bombonera em La Boca. Para mim, o estádio mais marcante, mais importante na minha trajetória é, sem dúvida, o estádio Bento Freitas, em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, porque é o time que eu torço, é onde eu me desenvolvi como repórter, foi onde eu fiz os jogos mais emocionantes, quando eu estava ainda construindo uma trajetória dentro do jornalismo esportivo. É aquele estádio pequeno, mais acanhado, mas que preserva o mais importante, que é a emoção de uma torcida. E o Bento Freitas é esse caldeirão. Em dia de jogos na Baixada, como é conhecido o estádio lá em Pelotas, é a lotação máxima, é aquela bateria pulsante lá. Então, realmente é um estádio que, para mim, tem um valor muito legal e é muito significativo. Eu já estive em estádios do Brasil inteiro, alguns estádios importantes, mundo afora também, mas estar no Bento Freitas é sempre diferente. Olá pessoal, meu nome é Renan Cardoso, eu sou de Salvador, Bahia, e como um bom baiano que gosta de futebol, a Arena Fonte Nova é o estádio que mais me impressiona desde quando pequeno. Meu pai me levava para ir assistir os jogos do Bahia, e lá cabia 90, 100 mil pessoas na antiga Fonte Nova, hoje reformulado para uma arena de Copa do Mundo. A Fonte Nova ganhou novos ares e continua ainda impressionando pela força da torcida e pelos jogos impactantes do Bahia, sempre movidos por grandes emoções nos últimos 5 minutos. E é isso. Arena Fonte Nova é um estádio que sempre traz grandes emoções ao público. Bom, meu nome é Ricardo Santiago e um dos estádios que eu mais gostei de conhecer foi o de Cariacica, o Kleber Andrade, que era uma época que o Flamengo estava jogando lá com mais frequência. E eu tive a oportunidade de ir assistir Flamengo e Cruzeiro lá, e foi uma experiência maravilhosa porque o estádio era muito maneiro e o jogo também foi muito especial. O Flamengo ganhou com gol no finalzinho, então foi uma das experiências mais legais assim como torcedor. Olá, meu nome é Débora. O estádio que eu mais gostei de conhecer foi o Estádio da Luz, do Benfica, em Portugal, porque eu acho que ele tem uma arquitetura ímpar, ele é gigantesco, ele tem uma grandiosidade que eu acho que relata bem a história do clube, né, o que ele representa pro benfiquista, para Portugal. E uma dica que eu dou, que quem puder fazer, faça o tour, a visita guiada é muito bacana, com guias que realmente sabem, conhecem a história do clube, que envolvem o turista um pouco mais e transformam essa atividade ainda muito mais agradável. Eles ainda têm um museu fantástico, o Museu Cosme Damião, e fica essa dica. Outra dica também que eu deixo é, se não seguiu, siga aí, pelos estádios, hein? Valeu! Uau, às vezes a gente esquece a quantidade de estádio massa e diferente que tem por esse mundão. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu, Bianca, só conheço 29 estádios, já anotei algumas recomendações legais. Aquele da Floresta me chamou bastante a atenção. É isso, não tá inscrito ainda no canal, te inscreve e segue o Instagram, @pelosestádios. Voltamos em breve.